A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui no intervalo da gravação de umas videoaulas e aí eu achei uma coisa importante para compartilhar que diz respeito sobre uma preferência pessoal que eu tenho quanto a uma certa versão da Palavra de Deus, uma versão de tradução das Escrituras. E também, junto com esta preferência, eu trago uma rejeição a uma certa versão de tradução das Escrituras. Então, para acabar com o mistério, porque o vídeo é para explicar, não é para confundir, eu tenho tido e nutrido um carinho muito especial e um gosto muito grande em poder estudar a Bíblia a partir da tradução Almeida, Corrigida e Fiel, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana. E desde há muito tempo, tenho sentido algum desprazer e desconforto em ler a Bíblia na chamada nova tradução da linguagem de hoje. Mas eu quero explicar o porquê. Talvez isso ajude você nos seus estudos. Quando nós tratamos a respeito de tradução das Escrituras, devemos considerar duas coisas importantes. Quais são as fontes, os textos originais utilizados para a tradução e qual é o método no trato com aqueles textos. Bom, começando pelas fontes, pelos originais. Tratando sobre traduções bíblicas, nós temos aquilo que se chama de texto crítico e a outra opção que é o texto majoritário. Qual a diferença entre ambos? Primeiro, de idade. O texto crítico é muito mais antigo que o texto majoritário. O texto crítico deve datar aí do século III ou IV da era cristã. O texto majoritário mais antigo que há data, em sua concepção mais antiga, no século VIII da era cristã. Então, o texto crítico está cronologicamente mais perto do autógrafo. E o texto majoritário, cronologicamente, está mais distante do autógrafo. O que é o autógrafo? É o texto bíblico redigido mesmo pelo seu escritor primeiro, e não as cópias dele. Isso pode fazer com que você pense: como o texto crítico está mais perto cronologicamente do autógrafo, ele é mais confiável. Mas, na verdade, o que acontece é que o texto crítico disponível é mais antigo, não porque seja mais confiável, mas bem ao contrário, porque por ser não confiável, ele acabou sendo preservado, porque os textos mais confiáveis desgastavam-se mais rapidamente, porque estavam eles sempre passando de mão em mão para cópias e mais cópias. Então, aquilo que era muito usado, você sabe disso, muito se desgasta. Logo, o texto crítico está preservado desde o século III ou IV da era cristã, porque os cristãos daquela época disseram assim: guarda esse negócio aí, porque isso não é bom. Deixa isso quieto, vamos usar o outro. E por isso o texto crítico preservou-se, por falta de uso, e não necessariamente por excesso de zelo. Depois nós temos a maneira como a fonte original, seja o texto crítico ou seja o texto majoritário, é tratada pelos tradutores. Nós temos a tradução por equivalência formal. O que é isso? Se no texto original aparece um verbo, em português aparece um verbo. Se após isso vem um predicado, uma qualidade, um adjetivo, em português aparecerá a mesma qualidade, o mesmo adjetivo. Então é a tradução por equivalência formal. Eventualmente, a tradução por equivalência formal pode sacrificar a forma em razão do conteúdo. É por isso que às vezes a gente lê a Bíblia e tem a impressão de ler algum texto um pouquinho truncado, de redação muito impostada. Vou usar uma palavra mais sincera até, quase empolada. Por que isto? Porque essa tradução foi feita através deste método de equivalência formal. A outra forma pela qual a tradução é conduzida é chamada de equivalência dinâmica. E aí, na equivalência dinâmica, não importa para o tradutor se está aparecendo um verbo lá no texto grego ou mesmo no texto hebraico. Ele traduzirá o que ele achar que pode dar mais sentido à tradução. E aí, no final, nós não temos exatamente uma tradução, mas uma espécie de versão livre daquele texto original. Então, eu gosto muito da Almeida Corrigida Fiel por isso. É texto majoritário traduzido por equivalência formal.
Mas por que eu não gosto da tradução da linguagem de hoje? Porque o tradutor vale-se do direito da paráfrase para poder fazer aquela versão. E ele, além de utilizar o texto crítico, utiliza-se da equivalência dinâmica, onde para ele é mais importante tentar dar um sentido à tradução do que necessariamente fazer a tradução por equivalência formal. Aí você pode pensar assim, mas não é bom ler a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje? É fácil de entender, será que tem problema? Tem muitos problemas. Porque o que fica prevalecendo no processo da equivalência dinâmica não é o sentido do texto original. Você já leu Romanos, capítulo 10, versículo 4? Eu vou abrir a Bíblia aqui e vamos ler juntos. Romanos 10 e 4 diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje, texto crítico e tradução por equivalência dinâmica. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Agora, se você ler num texto majoritário por tradução por equivalência formal, o sentido muda todo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E agora, Jesus veio dar fim à lei ou o fim da lei é Cristo? Parece a mesma coisa, mas não é não. Porque lá no texto original, a expressão dar fim, ou Cristo é o fim, que é o que de fato diz, é o teleos. Então, Cristo não veio dar termo, dar cabo, dar fim à lei, como diz a nova tradução da linguagem de hoje. Mas Cristo é, sim, o fim, o alvo, a expectativa maior da lei. A lei aponta para Cristo. O próprio Cristo disse que não veio dar fim à lei e aos profetas, mas veio confirmar. Mas aí a nova tradução da linguagem de hoje está desmentindo o Senhor Jesus, dizendo que ele veio dar fim à lei. Então é um problema sério. Aqueles que defendem o texto crítico e o método de tradução por equivalência dinâmica dizem que as diferenças entre os resultados de tradução são poucos e não têm comprometimento doutrinário. É mentira. Uma outra questão, você pode depois ler, acho que é uma leitura que vai te fazer bem para chegar à sua conclusão. Se você tiver um pouquinho de paciência, me acompanhe nessa leitura. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, tal qual fez Elias? Voltando-se Cristo, repreendeu-os e disse, vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e saindo foram para outra aldeia. Agora vamos ler o mesmo texto numa tradução oriunda de texto crítico por equivalência dinâmica. Quando os discípulos Tiago e João viram aquilo, disseram, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? É até feio de escutar, né? Verso 55. Jesus, porém, virando-se para eles, os repreendeu. E aí, cadê a repreensão? Não tem, vai direto para o 56. Então foram os discípulos para outro povoado. Quer dizer que a tradução de texto crítico, por equivalência dinâmica, suprimiu da nova tradução da linguagem de hoje o texto onde diz, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Houve a supressão do alto testemunho de Cristo sobre o seu ministério sacerdotal, sobre a salvação que Cristo poderia ofertar. É por isso que eu não gosto da nova tradução da linguagem de hoje, nem de nenhuma outra tradução que utilize-se do texto crítico e do método de tradução por equivalência dinâmica. Prefira os textos vindos do majoritário e por tradução por equivalência formal. Podem eles, eventualmente, parecer um pouquinho mais difíceis ao primeiro contato, mas logo você se acostuma com o estilo e terá a certeza de ler a Bíblia que Deus deu para os homens, e não a Bíblia que os homens estão dando para eles mesmos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você.